da Ferroviária. Temos comentários e é sobre algo que não tem como a gente fugir muito, né? O Matheus, ele comentou aqui, né, sobre o que nós achamos da realização do Paulistão em outros estados, ou está na hora de paralisar a competição. Lembrando, né, que o Campeonato Paulista, né, já praticamente está tudo acertado para os jogos irem lá para Minas Gerais, lá para Belo Horizonte, né, já que no estado de São Paulo foram paralisados durante 15 dias a partir de amanhã, um decreto do governador João Dória, né, já que São Paulo está numa fase vermelha, fase roxa, com mais de 2 milhões de casos. Né, eu queria ouvir um pouco de vocês, né, sobre a situação que, infelizmente, não tem como a gente fugir muito do assunto, afinal, o Campeonato Paulista está totalmente envolvido, o futebol está envolvido com o mundo, né, não é um mundinho separado ali. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre a realização do Campeonato Paulista em outros estados. Começando por você, Leonardo Abrão. Eu até estava comentando um pouquinho sobre isso com o Gabriel Max na transmissão, né? É uma situação bastante complicada, principalmente essa de se jogar em outros estados, né? Até porque, mesmo em outros estados, ainda vai ter essa movimentação de pessoal, né, das comissões, dos jogadores, dos profissionais envolvidos no jogo. Então, é uma coisa muito complexa, porque a situação no Brasil todo está complicada, em cada estado talvez esteja melhor em algum ou outro, mas ainda assim é uma situação bastante difícil. Então, eu não sei se está muito correta essa decisão da Federação Paulista de ir para outro estado, né, levar os jogadores, os clubes, né, os funcionários para outro estado e dar andamento no campeonato. Né? Claro que tem essa coisa de datas, de rodadas que precisam ser completas até um determinado dia, porque tem esse calendário maluco aí do futebol brasileiro, que tem Copa do Brasil, Brasileiro e, enfim, até competições internacionais. Então, mas eu não sei se isso vale mais do que a saúde desses profissionais, né? Porque a gente viu uma situação bastante complicada nessas últimas semanas. E ainda mais quando a gente vê esses jogadores que não são muito aí para os protocolos, né? Por exemplo, a gente teve o caso do Gabigol nessa última noite, né? De alguns jogadores do Corinthians na semana passada. Até o médico do clube pediu demissão porque ele não aceitava esse descompromisso dos jogadores, né? Então, é uma situação bastante complicada, porque a gente não sabe o que se passa dentro dos clubes. Eu acho que não deveria ser realizado nesses outros estados. Eu acho que deveria, sim, ter pelo menos essa pausa de 15 dias, e aí depois, caso a situação mudasse de alguma forma, aí sim teria uma decisão mais firme mesmo para ver o andamento da competição. Eu ia comentar exatamente, né, sobre esses casos, né, tanto de Corinthians quanto do próprio Gabigol, né. O Gabigol foi encontrado hoje em folga, né, mas mesmo assim ele é uma figura pública, né, foi encontrado num cassino clandestino aqui na cidade de São Paulo, com 200 pessoas, né. Foi uma situação muito legal que ele foi encontrado, e tivemos o caso, né, do Jô e do Otero, jogadores do Corinthians que estavam em um resort, né, enquanto o clube passava por um surto de casos de Covid. Para você, Léo Lopes, concorda? Deveria paralisar? Realizado em outro estádio? A gente conversou um pouco sobre isso em off, queria ouvir um pouquinho da sua opinião. Sim, Bruno, a gente comentou muito isso na live de sexta-feira, né? Até de forma um pouco mais ríspida, né? Falando um pouco, aprofundando mais no assunto, mas eu já dei minha opinião. Eu acho que, assim, no meu ver, né, cabe um senso, né, dos clubes e da federação e do governo do estado para se o campeonato deve acontecer ou não. Eu, olhando de fora, como um analista de futebol, como um comentarista, até como um torcedor, amante do esporte, eu acho que tem condições de acontecer e tal, seguindo os devidos protocolos. Mas a gente vê que falta um pouco de compromisso dos próprios jogadores nisso, né? Se junta todo mundo e fala, nós podemos realizar isso, nós podemos realizar o nosso trabalho, de certa forma dá entretenimento, mas não segue os protocolos, né? Como a gente vê o médico do Corinthians pedindo demissão, alegando que os jogadores não têm compromisso de seguir o protocolo para que o time não sofra com o surto de Covid. A gente sabe que já é eminente a chance de ter um surto num time, eles tocando a vida de forma natural, né? De forma natural, de casa pro treino, do treino pro jogo. Imagina quem descumpre, quem não tem compromisso com aquilo. Então é muito complicado. Se tratando de Brasil, é muito complicado a gente ter um panorama geral da situação e ter uma opinião concreta.
Eu acho que tem que continuar, mas se outras pessoas tiverem outros argumentos e falarem que não deve, eu também acho válido, Acho que o consenso, o fato de parar ou não é de um consenso. Cada um pode ter a sua opinião, mas tem que ter um consenso geral. E o fato de realizar em outros estados, eu acho desnecessário, muito desnecessário. É um campeonato paulista, é para ser realizado aí no estado de São Paulo, e desnecessário. Se tiver que paralisar, que paralise e fique 15 dias os jogadores treinando sem realizar aí os jogos. E fique paralisado. Não precisa você passar para outro estado, podendo levar o vírus para outro estado, causando aglomeração em outro estado só para a realização de um campeonato. Não. Se tem que paralisar, se tá no consenso que, não pode realizar o campeonato no estado, que fique assim, que pare por 15 dias, e depois, quando tiver condições de voltar, que volte, mas passar para outros estados, eu acho muito desnecessário. Fica até complicado a gente falar da situação, porque temos todos os protocolos, né, mas é meio complicado quando até os jogadores às vezes não seguem esse protocolo, né? O próprio médico do Corinthians, o Ivan Grava, que por acaso é filho de um dos principais médicos da história do Corinthians, né, o Joaquim Grava, que inclusive leva o nome do CT da equipe do Corinthians, pede a demissão por falta de comprometimento. É uma situação muito complicada, uma situação até constrangedora, né, o que vem acontecendo aqui. Então, minha visão, acredito que sim, deveria ser paralisado, até pela situação aqui no estado de São Paulo, que está um caos, né, mas a gente tem que ver o resultado aí da questão de Ministério Público, de governo, se os jogos vão para Minas. Isso a gente deve saber tudo mais amanhã e ao decorrer da semana.